para darmos continuidade ao nosso estudo, né? E, como já sabemos, o nosso tema é o cristianismo e a eclesiologia. Hoje, especificamente, iremos começar uma segunda etapa do nosso estudo, porque a primeira, como nós vimos, você que já assistiu aos outros vídeos, perceberam que os temas estavam associados à relação da igreja com alguma coisa. De maneira geral, com a sociedade. Então, podemos dizer com a cultura, também assim, com outras religiões, com a política e, por fim, nessa relação da igreja, nós podemos presenciar a relação da igreja com a salvação, também, como foi feito na semana passada, certo? Então, o que iremos começar agora, nessa nova etapa? Essa nova etapa iremos tratar do cristianismo contemporâneo, né? Especificamente, hoje iremos falar sobre os pontos positivos, né? Mas como o nosso tempo é muito pouco, quando vamos falar do ponto positivo, temos que aprofundar mais para definir bem aonde é esse ponto, como é que funciona isso. Então, hoje iremos tratar de um ponto positivo. Mas antes de passar ao próximo slide, eu queria mencionar que quando eu falo, eu até falei na semana passada sobre isso, mas é bom sempre eu introduzir dessa maneira, para que não haja dúvida. Quando eu falo cristianismo contemporâneo, não estou me referindo ao aspecto espiritual da coisa. O que é o aspecto espiritual? É dizer que realmente aqueles que são salvos são servos separados, que o próprio Deus já separou, né? Aqueles que são redimidos, que têm o Espírito Santo que atuam, né, juntamente com o Pai, em ações que beneficiam o reino de Deus. Eu falo do cristianismo de maneira terrena, na ideia de que se a pessoa se posiciona, se uma igreja, uma instituição se posiciona como sendo cristã, então ela faz parte de uma espécie de religião cristã e de uma igreja cristã. Então, quando eu falo do cristianismo contemporâneo, estou dizendo dessa maioria, dessa grande maioria que se dizem cristãos, né, e se dizem representantes dentro de uma instituição cristã. Então, é dentro desse estudo que estaremos fazendo. Então, há essa divisão que futuramente iremos dar mais detalhes, né? Vamos ao próximo slide, pronto. Então, para quem leu isso daqui e está vendo como anda o Brasil atualmente, deve estar errado sobre isso daí. Não, então o primeiro ponto positivo que eu queria chamar a atenção, comparando com antigamente, vou deixar bem claro, que é comparando com a nossa história, é a tolerância religiosa e social, né? E eu separei um texto essencial para podermos estar trabalhando hoje, que está em Atos 10, versículo 9, vamos lá, só poder eu mostrar, 10, 9 ao 16, e vamos separar aqui, né, para podermos também ter mais tempo de conversarmos. E os versículos que mais interessam nesse texto estão aqui, ó, posteriormente do 25 ao 28. Então, só para podermos já saber, vamos dar continuidade, vamos fazer a leitura. Pronto. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe o arrebatamento de sentidos. É uma espécie de visão, certo? E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual lhe havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu, e foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. A voz se referia aos animais que estavam naquele vaso. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez me disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E acontecendo isso por 3 vezes, ou seja, a primeira, a segunda e a terceira vez, o vaso tornou a recolheu-se ao céu. Então agora vamos fazer aqui uma pausa assim, vamos direto ao versículo 25 a 28, como eu havia dito a princípio. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio era um gentio na época, e recebeu
e prostrando-se a seus pés o adorou, Cornélio. Mas Pedro o levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos ali se haviam juntado, e disse-lhe a todos: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ao chegar-se aos estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Como Deus mostrou isso? Na visão que nós vimos anteriormente. Irmãos, é bom deixar bem claro que isso aqui não é um Pedro imaturo, naquele primeiro processo que vimos nos evangelhos. Não é aquele Pedro indeciso, o Pedro inseguro, o Pedro que teve todo um processo para Jesus Cristo trabalhar com ele, para que ele se convertesse no final do ministério do próprio Cristo, para que depois ele fosse pregar o evangelho de maneira verdadeira, já com uma outra maturidade própria do Espírito Santo. Não é esse Pedro que eu estou falando de um Pedro já maduro, pronto, e pregando o evangelho. E nós podemos observar aqui que mesmo esse Pedro, que estou citando agora, que esteve ali junto com os apóstolos, nesse processo de evangelismo, esse Pedro ele tinha consigo, ele levava consigo a tradição, que lhe pesava muito os ombros. Ou seja, ele disse não para Deus, se manifestando o contrário, devido à sua tradição. Pedro aqui, meu irmão, simboliza eu e você, simboliza todos, porque nós temos conosco, mesmo em muitos casos convertidos, levamos conosco mesmo pesos grandes que vêm na cultura, crenças fortes que a nossa família trazia consigo, e nós desde pequeno fomos criados daquela maneira, crenças fortes que a sociedade desde pequeno nos colocaram, e nós acreditamos que essa é a maneira correta de enxergar, não é? São esses tipos de valores que muitas vezes nós vemos conosco, e que Deus tenta atuar, e dessa forma nós podemos observar que muitas vezes deixamos de melhor servir a Deus, porque estamos agarrados a essas coisas, e como a tradição pesa em nossos ombros, como ela muitas vezes nos cega, como foi o caso de Pedro. É preciso que Deus, no processo, nos mostre como funcionam todas essas coisas, né? E quando observamos dessa maneira, nós podemos ver que muito tem a ver com a superstição, né? Só para poder explicar a energia que foi embora, mas vamos dar continuidade ao nosso estudo, certo? E mesmo sem os slides. E isso muitas vezes é simbolizado pela superstição. Às vezes a pessoa se converte a Deus, mas nesse processo elas acabam acreditando que junto de si, quando vê relâmpago no céu, e nossos avós creem nisso, o relâmpago no céu, quando acontece, quer dizer que é mau sinal, quer dizer que coisas ruins vão acontecer conosco, dentre outras coisas. Isso muitas vezes nos atrapalha. E nós podemos observar que a história nos mostra o quanto o cristianismo foi atrapalhado por questões de tradição. Nós podemos observar no princípio, quando tinham os judeus e os gentios, aquela rivalidade que uns tinham com os outros, né? Muitas vezes deixaram melhor fazer a obra de Deus por essa rivalidade entre judeus e gentios. Nós podemos observar também, dentro do catolicismo futuramente, que eles muitas vezes, também por ser Estado, né, eles acabam colocando as suas condições acima e condenando a religião do próximo, a crença do próximo, a ponto de até mesmo matar, de sucumbir à vida do próximo. E pensamos assim, é verdade, Davi, mas quando passou para os protestantes, então tudo se resolveu. Não resolveu nada. Nós temos o histórico dos puritanos fazendo a mesma coisa. Aqueles que queimavam, que eram queimados pelos católicos no princípio, depois da reforma protestante, fizeram a mesma coisa por uma religião, por lidar muitas vezes com a crença de que o que acreditavam estava associado a Satanás, aos demônios, eram bruxos. Então a história nos mostra essa total intolerância e crença que muitas vezes a nossa tradição leva conosco e nos atrapalha, né? E essa é a história, mas quando falamos assim, isso era bem antigamente. Hoje não temos mais isso, irmãos.
Se você for analisar a sua árvore genealógica, você vai ver que os seus avós, né, eles não aceitavam com muita propriedade os homossexuais, às vezes alguém de uma outra raça, às vezes a condição da mulher de chegar a trabalhar fora e não dentro de casa, porque isso é cultural. Isso tudo é cultural, isso tudo tem um peso muito grande. E uma pedra é como se fosse uma pedra em cima do reino de Deus, tentando travar o que seria a expansão do reino de Deus. Essa pedra está ali, travando, segurando. As nossas crenças estão ali, segurando o Evangelho de agir, de crescer, de ter maior maturidade. Atrapalha muitas vezes a igreja de se expandir por essa visão. Mas aqui eu iria mostrar também algumas imagens, né, de como está hoje, como está essa visão hoje. Isso é antigamente, como está hoje, né? E nas imagens aqui nós veríamos que, pronto, vamos aqui fazer um grande improviso aqui, mas dá para poder ter uma noção, né? Essa é a história da tolerância. Mais adiante aqui nós... Aqui não é... Um rabino. Nós temos aqui um rabino que está com o microfone, ou seja, ele teve o espaço dele para poder pronunciar no programa. Nós temos aqui, né, pessoas de outra religião conversando, no caso muçulmanos. Nós temos aqui também homossexual tendo voz e sendo eleito, né, no Congresso. E nós temos aqui também gente do candomblé no programa, tendo a oportunidade, com o microfone na mão, né, de dar um histórico, um conhecimento da sua religião, para que todo mundo conheça. Meu irmão, isso tudo aqui são coisas novas. Antigamente não existia isso. Já pode tirar? Antigamente era muito mais difícil você dar uma oportunidade para alguém que tivesse uma religião diferente de poder pronunciar o que ele realmente crê. E nossos pais, a história nos mostrou isso, e muitas vezes nós, há pouco tempo, acreditávamos que alguém que, por exemplo, fizesse parte do candomblé, estava diretamente adorando quem? Satanás. E aos demônios. Os orixás eram os demônios. Claro, nós cremos hoje que a salvação ela é por Cristo Jesus. Fora disso, como nós sabemos, o mundo jaz no maligno. Isso é uma crença que nós temos, claro. Só que eles não sabem disso. Mas o que nos foi ensinado é que o candomblé acreditava que dentro de si, que eles estavam sabendo que eram demônios que eles adoravam, e eles estavam ali adorando diretamente o demônio. E só agora que eles têm o microfone, eles tiveram a condição de colocar e dizer: não é assim que nós queremos. Irmãos, e isso nós podemos ver hoje em dia. E isso muito também é devido à mídia. Aí agora muitos vão se revoltar comigo, né? Porque existe hoje dentro do cristianismo muita gente revoltada com a mídia. E concordo com vocês. Porque em muitos aspectos eles abusam. Eles colocam verdades que eles têm e dessa maneira realmente acabam passando uma mensagem dentro de uma novela, de um jornal, de um filme, onde não é a realidade. Onde muitas vezes não aceitamos aquela realidade, ou muitas vezes é como se exagerasse para querer mostrar uma verdade que eles acreditam ser, certo? Mas temos que ter em mente de que ainda assim a mídia ela colaborou muito para que aqueles povos tivessem voz e colocassem suas dificuldades e pudessem expor aquilo que eles realmente creem, se é a verdade deles. E ainda assim, nós como cristãos, nós temos que aceitar, temos que respeitar e tolerar. E nós vemos hoje em dia, ainda assim, muitas pessoas invadindo terreiros, destruindo as coisas. Mas essas pessoas não mais representam o cristianismo. Porque as próprias igrejas hoje, elas não toleram pessoas que vão fazer atos e cometer atos de vandalismo contra um terreiro ou contra povos que professam outro tipo de fé. Não é? E isso nós podemos ver com a história. Então, resumindo, tá bom? Tá suficiente? Tá ideal? Não, não tá. Mas quando comparamos a antigamente, nós podemos perceber que hoje nós estamos muito mais tolerantes. Então, essa primeira parte encerramos hoje. Teremos na semana que vem outros pontos positivos do cristianismo contemporâneo. Então, até lá. Tenham todos uma ótima tarde.